Muito bem, agora sim. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira live de 2021. Foi uma iniciativa que nós iniciamos em 2020, na época do auge da preocupação e daquela tumultuada situação de retorno às aulas, né, ou suspensão das aulas presenciais, um retorno remoto ou não. E nós iniciamos com essas lives semanais, depois quinzenais, para tentar discutir um pouco as dificuldades do nosso setor e propor soluções, discutir soluções, coletar ideias, para que a gente possa e pudesse refletir sobre a melhor forma de atuar perante essa situação inusitada que nós estamos vivendo, né? E agora, em 2021, nós decidimos continuar com as nossas lives. Elas serão mensais, às sextas-feiras de manhã também. E temos algumas novidades que vamos apresentar para vocês ao longo dessa nossa conversa. Para não perdermos muito tempo, né, já que esse espaço é curto, eu vou começar a compartilhar a apresentação, que traz como tema de hoje esses desafios que vêm pela frente. Para quem é de São Paulo, ontem a gente já teve uma surpresa, né? Muita gente se preparando para iniciar segunda-feira com as aulas presenciais. Aí vem uma liminar suspendendo esse retorno. Hoje, provavelmente, o governador o governo de São Paulo, né, vai tentar cassar essa liminar, vai ser uma briga na justiça. E a gente, no meio de tudo isso, tentando descobrir o que fazer e como atuar. Essa é a nossa intenção nessas lives, discutir um pouquinho, e acredito que o que a gente vai apresentar hoje serve bastante nessa situação de agora, né? O que a gente precisa ter para enfrentar situações como essas, que infelizmente essa não vai ser a primeira, nessa expectativa de um ano ainda conturbado com esse retorno às aulas presenciais ou não. Maurício está aí também. Bom dia, Maurício. Se quiser dar suas primeiras palavras, fique à vontade. Bom dia a todos. Gebaiara, Alfredo e todos os participantes aí. Eu estou aqui improvisando no celular, que eu tive alguma questão no computador que eu estou tentando resolver enquanto a gente começa, mas dá para acompanhar tanto o PowerPoint pela minha tela daqui, quanto vocês. Então, podemos seguir em frente. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje nós começamos a nossa primeira live, oficialmente agora, né? Falando dos desafios da gestão escolar. A imagem que nós escolhemos, acho que não poderia ser outra, que é a borboleta, porque nós todos sofremos metamorfose de um ano para o outro, né? Depois dessa situação aí que nós vivemos, todo mundo teve que se reinventar, teve que se transformar, adquirir novas habilidades para enfrentar o que vem pela frente nesse setor educacional. O que eu vou começar mostrando para vocês, para aí sim a gente aprofundar para os desafios, é uma forma de como nós entendemos a escola. Nós já mostramos para vocês o modelo do cavalo, né? Entendendo a escola como um ser vivo, e como é que ele atua nesse ambiente com os concorrentes, observando as tendências e articulando suas patas para poder enfrentar os desafios que aparecem. Então, essa é uma visão em que eu enxergo a escola como um ser vivo e enxergo o exterior, ou seja, uma visão para fora do que acontece na escola. O que a gente vai mostrar agora é como a gente entende a escola por dentro, né? Então, o que tem dentro dessa caixa preta, instituição de ensino, evidentemente ligada à questão da gestão da instituição de ensino. E nós criamos esse ciclo de geração de valor, que é baseado no financeiro da escola, evidentemente, né? Mas esse valor ele pode ser entendido tanto como valor mesmo monetário, patrimonial, como geração de valor para a sociedade. E aí, no final do ciclo, vocês vão entender por quê. Ele começa com a ideia simples e básica de que eu tenho receita de um lado e despesa de outros. Tudo isso vindo da operação da escola.
E dividindo nessas duas partes, eu consigo entender e enxergar como é que são essas componentes. De onde vêm as minhas receitas? As receitas vêm da quantidade de alunos que eu tenho, vezes o preço que eu cobro, menos os descontos que eu dou, menos a inadimplência que eu tenho. Então, a composição dessas 4 componentes me dão a receita operacional da instituição de ensino. Agora, a minha quantidade de alunos vem da onde? Nós já falamos isso. Vem da captação, da capacidade da instituição de atrair alunos novos. E essa captação, ela depende muito da campanha de marketing que eu faço. E campanha de marketing entendido como tudo aquilo que a gente já falou, que é muito mais do que propaganda, né? A campanha de marketing é como um todo da instituição, é a condição como a instituição se relaciona com o seu entorno, né? As trocas que ela faz na sua comunidade. Então, ou os alunos são novos, ou a outra componente são as rematrículas, os alunos fidelizados, a capacidade que a instituição tem de manter os seus alunos do ano anterior. E a fidelização depende muito dos serviços prestados para esses alunos, que depende muito do que é oferecido para eles. Uma componente do projeto pedagógico, a linha pedagógica da escola, aquilo que ela acredita como sendo o melhor para proporcionar a educação das crianças. As pessoas que realizam esse projeto pedagógico e entregam para os alunos e para as famílias, e a infraestrutura que dá o suporte para que essas pessoas atuem nesse projeto pedagógico. Esse conjunto é o pacote dos serviços oferecidos e é o que as famílias avaliam para saber se continuam ou não nessa escola que vai formar o nosso número de alunos. Do outro lado, eu tenho as despesas, ou seja, para entregar tudo isso aqui, todo esse meu serviço, para manter esses meus alunos, para que eu possa receber desses alunos, eu tenho que consumir, eu tenho que gastar recursos para entregar isso que eu prometi. Uma parte importante são as pessoas, e as pessoas divididas aí em 2 grandes grupos. Eu tenho pessoas do lado pedagógico e do lado administrativo, que na verdade formam o todo da escola. Então, a remuneração do meu corpo docente e administrativo vão fazer uma componente importante das despesas operacionais. E eu tenho também os orçamentos setoriais, ou seja, além da remuneração das pessoas, eu tenho um orçamento pedagógico, né, às vezes material didático, todo o consumo que se pode fazer, os investimentos, os serviços agregados ao pedagógico, os administrativos, entrando aí os tributos, os impostos entram aqui no administrativo, e todo o meu orçamento de marketing também entendido como algo maior, que é o relacionamento com as famílias, e envolvendo comunicação e todas as outras questões relacionadas a isso. Então, essas 2 vertentes, de um lado as receitas, de um lado as despesas advindas da operação, elas formam o resultado operacional da escola. O grande desafio, lógico, é tentar fazer com que esse resultado seja positivo, o mais positivo possível, equilibrando sempre a qualidade da minha escola com o preço que eu cobro. Só que além do resultado da operação, eu posso ter também outras receitas operacionais e, evidentemente, outras despesas operacionais. Além das mensalidades, eu posso ter alimentação, posso ter curso extra, posso ter material didático. Tudo isso são receitas adicionais, além da mensalidade propriamente dito. Isso também vão compor o meu resultado operacional. Fora isso, eu tenho as receitas e despesas financeiras. Muitos desses endividamentos advindos desse período de pandemia. E além das receitas e despesas financeiras, eu tenho também as não operacionais. Então, você pode ter um aluguel de um imóvel que é próprio da escola, mesmo um aluguel da quadra, por exemplo, para os pais jogarem de domingo, né? Isso não pode ser considerado uma receita operacional, porque não vem da operação ali da escola, é algo a mais que você tem, você pode alugar um estacionamento, são outras receitas não operacionais e despesas também,
que compõem um acordo de dívida lá para trás, pode ser uma despesa não operacional, uma saída que tem aqui, ou então uma dívida, ele casa mais com despesa financeira, né? Mas tudo isso vai afetar de maneira positiva ou negativa aquele resultado advindo da operação. Ao final de tudo isso, nós temos o seguinte, nós temos a conta final aqui. Sobrou algum dinheiro, eu vou equilibrar entre distribuir para os sócios e reinvestir na instituição. Se eu distribuo para o sócio, ele vai para o bolso do sócio, ok. O reinvestimento, ele tem duas possibilidades. Ou eu vou reinvestir para gerar mais receita, então eu vou aumentar minha infraestrutura, eu vou fazer uma aquisição de uma carteira de clientes, ou seja, eu vou fazer um investimento que vai ter um retorno de mais receita, ou eu vou fazer um investimento para reduzir a despesa, uma terceirização, ou então uma contratação de pessoal e dispensar uma terceirização, né? Mas esse reinvestimento ele vai voltar na forma de diminuir a minha despesa operacional e ter um resultado operacional melhor. Assim que funciona e como a gente enxerga... Bom dia. Tem um eco aí. É que a gente fez de manhã. Um susto aqui, né? Então, tudo isso a gente tem esse resultado para que possa reinvestir na instituição e assim fecha-se o ciclo. E por que eu comentei no começo que além de ser um ciclo financeiro, ele também, esse valor pode ser entendido como a capacidade da escola de transformar esses alunos. Porque se eu estou investindo no meu serviço prestado e nessas pessoas, eu estou transformando, por meio da educação, esse público aqui, formando gerações futuras. Essa é a ideia do ciclo de geração de valor. Em um outro comentário, evidentemente, nós estamos olhando a parte positiva, né? Então, quando sobra, ou eu distribuo ou reinvisto, mas às vezes pode faltar em um ano ou outro. E aí o dinheiro tem que entrar de novo por aqui, no fundo, ou entra o sócio, ou entra por receita de uma dívida, uma receita extraordinária que vai aumentar o endividamento, tá certo? Agora, enxergando desse jeito e enxergando por dentro a escola, eu tenho ferramentas para monitorar e para gerir tudo isso. Não vamos falar agora esmiuçadamente, mas dentro da consultoria, da atividade, do dia a dia, você precisa ter análise, diagnósticos, pesquisas para enxergar o ciclo como um todo e olhar cada parte para saber onde que vale mais a pena investir e fazer a sua ação para resolver os principais problemas aqui. Quer comentar alguma coisa, Maurício? Eu posso já passando para... Não, agora já, inclusive, eu estou no computador já, Baiano. Então, se quiser tá passar certo. um pouco a bola, fica à vontade. Tá bom. Vou falar aqui dessa, agora sim, entrando no tema de hoje, né? Uma vez feita essa introdução de como é que a gente entende a geração de valor dentro da escola, nós, ao definir esse tema, ao enxergar isso, olhando de uma forma metodológica o ciclo, a gente percebeu que existem, especialmente para esse ano, alguns pontos focais onde a gestão deve ser concentrada. São muitos desafios a serem enfrentados nessa situação que nós estamos vivendo. E aí nós fizemos uma metáfora, né, uma analogia, uma alegoria, pode usar com isso, com as virtudes cardeais, que vem desde Platão, falando sobre isso, né? Mas que são 4, nós vamos falar para vocês, que são virtudes que a gente enxerga importantes para enfrentar essas crises e assumir da melhor maneira a gestão para resolver esses problemas, né? Quem tem de Platão, depois a Bíblia veio, Santo Agostinho falou muito, tem diversos filósofos que falam das virtudes, uns falam de 7 e tal. Nós elencamos as 4 originais aqui, e quem tiver curiosidade também, esse aqui é um afresco que tem lá no Museu do Vaticano, nas salas de Rafael, né? O pintor Rafael pintou essas, e por isso que essa alegoria está aqui, é uma representação, né? Quem visita o Museu do Vaticano tem um atalho para chegar na Capela Sistina, mas quem pega esse atalho perde a sala de Rafael, acho que não vale a pena perder, acho que vale a pena andar mais um pouquinho.
E aí, Mas então, eu aí vou só passar tem três, Baiano. Aí só em tem três. três. Talvez seja Tem, fé, esperança e caridade. Sejam as três que na tem. verdade, a justiça, que é a figura original, ela está no teto da Ah, sala, né? E aí, como Platão entendia que a justiça era a virtude principal, sem justiça não haveria as outras três, então Rafael pintou a justiça no teto e logo abaixo da justiça vem essas três aqui. Tá? Mas aí eu vou deixar para você falar de cada uma e a gente vai trocando e vai falando, tá bom? bem. Então, vamos à primeira. Você está passando o slide? Pode Sim. passar. É isso. Então, agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que nós identificamos aí, talvez como 7 grandes desafios para os gestores de escola em 2021, associando a cada um desses desafios pelo menos uma das virtudes cardeais, né? Então, vamos começar pela fortaleza, a coragem. Eu acho que a gente tem que vestir primeiro essa virtude para encarar o nosso ano de 2021 de peito aberto, né, com a firmeza que precisa, né? Gosto dessa frase do Peter Drucker, de que para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que tomar uma atitude de coragem, e olha que ele não era brasileiro, senão ele ia colocar de muita coragem, né? O primeiro desafio tem a ver com a equipe. Até coloquei aqui no cantinho, lá tem sempre uma palavra-chave do desafio. Então, naquele modelo que o Baiar acabou de apresentar para vocês, eu acho que o ponto de partida como um grande desafio é colocar a equipe num grau de motivação, de alerta, de interesse pela atividade, de foco nos alunos, de foco nas novas metodologias, encantar essa equipe e liderar essa equipe com bastante competência. Acho que o primeiro ponto é esse, é não esquecer de olhar para a equipe pedagógica, administrativa, para cada elemento dessa equipe, para conduzir o projeto pedagógico da melhor maneira. Então, é um olhar, porque às vezes o gestor está tão lá afundado, né, nos pagamentos que tem que ser feito, em renegociar dívidas, em conversar com o pai, descontos, e deixa de lado esse capital fundamental, que é quem vai estar com os alunos, estar com as famílias, seja remotamente ou local, mas de toda forma a gente precisa ter um olhar especial para a liderança dessa equipe, para gerar uma confiança necessária, importante, para que eles deem o passo que a gente precisa que seja dado. Então, primeiro desafio, equipe na virtude da fortaleza, da coragem. Na sequência, pode clicar, vai. Inovação. Também a coragem, a fortaleza, tem a ver com a gente alimentar a nossa ousadia de inovar, né? De reinventar coisas, de buscar novas alternativas. Então, em outras receitas operacionais, é muito comum a gente ter oportunidades que vão chegando, ou de locação num outro ambiente, ou de um novo curso extra, ou de uma forma remota de fazer o que a gente fazia. A gente tem que buscar alternativas, porque o nosso modelo de negócio original talvez tenha dado uma encolhida, tenha dado uma apertada com os descontos, com tudo que foi acontecendo. Então, também tem que se sentir, né, provocado a um nível de ousadia de tentar outras coisas, de preferência outras coisas para aquele mercado que você tem um conhecimento, para aquelas famílias que você tem uma compreensão melhor, evitar uma diversificação exagerada, mas aí vai entrar por outra virtude esse tipo de consideração. Nesse momento que eu acho que é importante a gente ter como um mantra aí, né, é de que para sair dessa situação teremos que ser mais inovadores, criativos, inventar alternativas, né? Manter a mente aberta, ouvir outras fontes. Isso tudo vai nos dar uma certa agilidade mental para criar rapidamente planos que nos permitam tentar outras alternativas. Então, a fortaleza... Maurício. Oi, Baiar. Não, e aí uma outra coisa também é o seguinte, quando a gente fala de outras receitas operacionais, ainda mais nesse período que as outras receitas operacionais mais tradicionais estão ameaçadas, né? Que é o período integral, que é a alimentação, elas também precisam ser reinventadas e repensadas, né? Como fazer isso? E muitas vezes é preciso coragem para assumir alguns riscos que você queira fazer, né? Então, escolha os riscos que você quer enfrentar para que também essas outras receitas operacionais sejam importantes
na chegada do resultado. Para compor isso tudo. Isso. Terceiro desafio, que parece um pouco da inovação, mas ele está mais focado na questão dos negócios propriamente dito, é o empreendedorismo, né? As instituições estão precisando ser mais empreendedoras. Eu acho que essa crise toda tirou as escolas da zona de conforto e fez muitas escolas terem que ousar um pouco mais no ponto de vista dos negócios propriamente dito. Então, novas formas de captar aluno, novas formas de serviço prestado para melhorar o nível de satisfação e aumentar o número de rematrículas, né? Evitar uma evasão por conta disso. Campanhas de matrículas diferenciadas, né? Com tour virtual, com atendimento aos sábados, com outras formas de apresentar o serviço que a escola tem. Então, produzir tudo isso como quem faz um plano de negócios de uma startup ali, né? Quer dizer, veste uma camiseta mais simples, vai para o campo e vai errando rápido e barato até conseguir modelar em pouquíssimo tempo uma nova forma de atuação. Esse espírito, né, de inovação junto com o empreendedorismo é fundamental para atravessar mais esse período de dificuldades. Aí eu estou concentrando um pouco mais na questão das famílias, então ficar perto da família. Nós estamos vivendo um ambiente de ameaça àquele negócio principal, né? De evasão dos alunos, de mudar para a escola pública, de mudar para as escolas mais em conta. Então, temos que ter um olhar mais empreendedor para fazer alguns saltos aí, né? Arriscar um pouco em algumas situações, de remodelar os nossos negócios para que eles se sustentem nessa nova ordem. Pode passar, mas achei que você ia comentar alguma coisa. Pode ir adiante. Não, aí. Eu passei. Tá. Falamos, então, da coragem, da ousadia. Vamos equilibrar um pouco essa coragem com outra virtude cardeal, que é a prudência, né? A sabedoria, a prudência. Os desafios que eu associo à prudência, em dois momentos aqui, os dois estão relacionados ao endividamento. As escolas particulares nunca estiveram tão endividadas quanto agora, né? É generalizado um aumento do nível de endividamento das escolas. Um aumento que, em muitos casos, ele é aceitável, ele é administrável, e isso é natural que seja assim. Muitos donos de escola falam, nunca tinha me endividado, eu nunca tinha pegado empréstimo, nunca fiz isso na minha vida. Mas era mais uma cultura, talvez, mais prudente do que o razoável, né? Mas hoje você tem vários perfis aí. Poucas escolas têm dívida nenhuma, muitas escolas têm uma dívida administrável, e algumas escolas, uma parte dela razoável também, por isso que a gente colocou como um dos grandes desafios aqui, são dois ligados ao endividamento, estão com um nível de endividamento elevado. E aí eu quero chamar a atenção para dois pontos da gestão de uma dívida que a escola tem. O primeiro, que vai ter a ligação com a prudência, os dois têm, tem a ver com os juros, né? Olha lá no cantinho inferior direito a palavra, juros. Juro elevado consome todo o resultado operacional da escola. Se você tiver endividado com juros, aqueles juros extorsivos de cartão de crédito, extorsivos de limite de cheque especial, né? Bastante elevados, daquelas dívidas do tipo capital de giro, a dívida bancária, o banco fez um empréstimo, parcelou em 30 vezes, em 20 vezes. Esse tipo de empréstimo de juro elevado, ele consome muito recurso, né? E precisa ser combatido esse valor pago pelo juro, tentar trocar por fontes de financiamento de juros mais baixos, ou por uma oferta de garantia, ou por capital próprio, encontrar um outro caminho, mas buscar reduzir esse gasto. Uma forma boa de avaliar isso é mês a mês você contabilizar ali quanto você está gastando de juros, quanto está caindo de uma despesa financeira. É uma despesa que é totalmente vinculada ao fato de você pegar um dinheiro que não é seu e remunerar isso para o credor. Essa receita financeira, quando o nível de endividamento é mais elevado, também num juro mais alto, ela corrói todo o resultado operacional e complica muito a situação da escola. Então, uma questão é o juro, o fluxo decorrente disso. A outra questão, que eu vou falar no próximo slide aqui, tem a ver também com o endividamento, às vezes, até na expectativa de reduzir os juros, querer quitar logo todas as dívidas.
eu vendi um negócio aqui, um carro, aí já vou pagar toda aquela dívida com o fulano, vou ficar só com o capital de giro, né? Cuidado com isso. Muitas vezes, ao tentar reduzir juros ou reduzir o endividamento, você consome o seu capital de giro. Então, você não administrou bem, você pegou tudo que você poderia fazer e tentou acabar com boa parte de dívidas, mas você antecipou muito o pagamento e ficou sem liquidez, né? Então, tentando, acho que uma forma boa de entender um pouco essa questão de gestão de capital de giro, juros, eu costumo falar da caixa d'água, né? Uma caixa d'água, ela tem um volume de água lá dentro, é o nível da água, tá? Ela está fechadinha por enquanto. Não vamos falar nem do que está entrando na caixa d'água, nem do que está saindo. Aquele nível que está ali é o capital necessário para você conduzir. É a água suficiente para a rotina da sua residência. Esse volume de água é o seu capital de giro, o volume adequado de água. Se você fica sem capital de giro, falta água na torneira, você tem muito mais complicações do que vantagens. Então, tem que ter um certo nível de dinheiro disponível dentro da instituição para que ela opere normalmente. Agora, você pode colocar dinheiro dentro dessa caixa d'água, colocar água dentro dessa caixa d'água, vindo da rede normal de água, das receitas operacionais, do serviço que você vende. Esse é o abastecimento desejável, a expectativa é que entre por ali mesmo, tá? Se não está entrando o suficiente, eventualmente você vai precisar de um dinheiro a mais, de uma água a mais, que pode vir por contraição de dívida, ou por sócios colocando recurso, aumento de capital, mas é um balde d'água por fora, um caminhão-pipa chegando ali para complementar e aumentar esse nível. No nível das saídas, também você tem a saída operacional, aquela saída normal, a água da torneira, a água que você está usando, mas você tem alguns vazamentos, alguma coisa que não contribui com a operação. Os juros é esse tipo de coisa. Então, quem tem dívida com juro muito alta vai ter sempre um problema de vazamento ali. Às vezes, não vale a pena ficar comprando mais caminhão-pipa sem consertar o vazamento. E, às vezes, quando a água está muito seca, muito lá embaixo, você tem problemas muito mais graves. Por isso que, talvez, em vez de aumentar demais a saída para pagamento de dívida antecipada, seja importante, pelo contrário, às vezes, rolar a dívida por mais tempo, desde com o juro mais baixo, para também garantir um certo nível mínimo para essa caixa d'água não comprometer a operação. Estou tentando ser bastante didático em dois temas que, na prática, a gente vai assimilando isso, mas acho que é um momento da gente refletir bastante sobre o endividamento. Nesses dois aspectos, conter as dívidas num nível de juros mais razoável, fazendo até troca de credor para juros mais baixos e rolar a dívida de uma maneira adequada para que o valor das parcelas de endividamento seja suportável pela operação da escola. Aí a gente trabalhou com sabedoria na gestão da dívida. Se o Bar quiser complementar alguma coisa, senão eu quero, sim, que nesse momento, dois vetores precisam ser analisados aí, e traduzindo não, mas colocando em termos financeiros o que você falou, né? Uma é o preço do dinheiro, ou seja, a taxa de juros. Então, você vai analisar a taxa de juros que você está pagando, e a outra é o prazo, ou o tempo para essa dívida. Então, às vezes, dependendo como for, talvez até a taxa não seja tão vantajosa trocar o financiamento, mas se você alonga a sua dívida, você diminui sua parcela e você ganha fôlego para que as receitas voltem normalmente depois de um tempo, que essa é a expectativa nossa, talvez essa seja uma estratégia também possível, né? Então, essas duas, você vai analisar taxa e vai analisar prazo, que impactam diretamente no valor da parcela, ou seja, o quanto que está escorrendo de água agora. Exatamente. Muito bem. Então, com coragem e prudência, a gente já resolveu alguns dos desafios. No próximo passo, pode passar, Bar? A temperança, essa busca de um equilíbrio, né? A gente tem que ter essa busca, especialmente na política de concessão de descontos. O desafio dos descontos é muito grande neste ano, porque o ano passado a gente foi levado a oferecer mais descontos, algumas vezes para tentar manter o cliente, algumas até por uma certa imposição de órgãos públicos, né? De leis em alguns lugares do país,
foi até fixado, né, um aumento maior dos descontos, mas muitas vezes por questões negociais mesmo, para tentar manter um nível razoável ali de atividade. Então, esse limite se expandiu bastante. A gente, em várias lives, tratou a questão de se conter e evitar os descontos lineares, generalizados, fizemos bastante cálculo em cima disso, com simulações financeiras, e mesmo assim, claro, que as escolas tiveram que rever caso a caso e aumentou a média dos descontos. Acontece que o desconto ele consome o preço diretamente, ele atua diretamente na receita bruta, né, em cima daquela margem total. Então, você imagina que muitas vezes a escola ela está com uma sobra ali da ordem de 10%, por exemplo. Tá? Como receita total, 10% só que está sobrando de resultado operacional. Se eu aumentar o meu nível de desconto em 10%, eu acabei com toda a margem que eu tinha. Então, eu recebia lá 200 mil por mês, né, e sobrava 20 mil por mês. Se eu, dos meus 200 que eu recebia, eu dei mais 10% para o pessoal, agora eu recebo 180. Tudo que eu tinha de sobra foi embora. Não foi 10% embora, foi tudo. Porque pouca coisa eu vou conseguir reduzir aqui nas minhas despesas. Então, muitas vezes, aquela coisa de dar um desconto, dei 10, passei para 20, era 20, passou para 30, né? Nesse caso aqui, eu estou precisando de mais aluno, então eu dei bolsa de 50%, eu estou trazendo o pessoal gratuitamente para ver se eu elevo o meu resultado de Enem, então, nesse sentido, eu estou fazendo um exame. Muitas vezes está assumindo vários compromissos que não vêm com a receita junto. Então, muito cuidado ao manter um certo equilíbrio de razoabilidade, né? E aí a frase tem a ver ali, a sinceridade e a generosidade, né? Se não forem temperadas com moderação, conduzem infalivelmente à ruína. Essa frase do Tácito vai muito nessa linha, porque muitas vezes a escola, nesse momento difícil, ouve dos pais as histórias mais tristes, e é complicadíssimo mesmo ouvir isso e não ficar sensibilizado, mas às vezes passa um pouco da conta e acaba virando um reduto de grandes descontos de alguns aproveitadores e de uma inviabilidade do negócio operacional. Aí já complica mais ainda, quer dizer, se a caixa d'água não entra o suficiente para pagar a própria operação, essa caixa d'água realmente vai estar sempre com um nível caindo, sistematicamente caindo, sempre dependendo de um recurso externo para inteirar aquilo, e isso não é nem um pouco saudável. É diferente você ter um recurso externo para uma situação circunstancial, para uma questão que realmente foi mal dimensionada, que não está adequado, que não está se equilibrando. Então, ao olhar esse organismo vivo da escola, esse ciclo de geração de valor inteirinho, a gente começa a querer medir em vários pontos a nossa atividade, as nossas métricas, e, a partir dessas medidas, tentar encontrar as melhores decisões de gestão, seja no marketing, seja na parte financeira, seja na gestão de uma dívida, da política de descontos, e do nosso próximo slide, que também envolve ali uma das virtudes cardeais, que é a justiça, e que provavelmente alguns já anteciparam aí qual seria o desafio, pode passar, Bernardo? Que é o da inadimplência, né? É o combate à inadimplência. E aí a gente considerou a virtude da justiça, né? Primeira igualdade é a justiça. Combater a inadimplência vai ser um exercício sistemático dessa virtude para os gestores de escola, né? Às vezes você tem situações de famílias que estão com a gente há algum tempo, são bons pagadores, são famílias parceiras, está desempregado, perdeu um ente querido, ficou doente, tem todo aquele contexto que levou à inadimplência. E a escola, então, assumiu de rematricular mesmo assim, converter aquele crédito em trocentas parcelas, alongou a dívida da família, foi generosa, né? O problema é que, se ela vai assimilando muito o contingente de inadimplentes, abrindo muito, esgarçando essa política de inadimplência, ela começa a ter uma cultura de que eu vou pagar primeiro o carro, vou pagar primeiro o aluguel, vou pagar primeiro o condomínio, e a escola dá sempre para conversar. Quando a escola dá sempre é uma palavra muito forte, para conversar, certamente ela vai ter uma explosão, né, exponencial desse nível de inadimplência,
E a hora que essa curva sobe muito, a escola tem um grande problema, porque assim como o desconto, a inadimplência bate direto na receita bruta, né? E às vezes ela pode bater também em proporções da ordem de 10, 15, 20%, e ela inverte o resultado operacional. Você fala, puxa vida, eu vendi, só que eu não recebi, né? Então, eu vendi bem, tem bastante aluno, até que eu estou com um número legal, mas eu não estou recebendo. E aí, amigo, a saída lá, a torneira da escola continua aberta, porque a folha de pagamento está acontecendo, os tributos estão chegando, as contas para pagar, os fornecedores mandando boleto, mas não está entrando o dinheiro, apesar de ter vendido. Quer dizer, a companhia de água prometeu que ia fazer só 3 horas de rodízio, né, que ia fechar só por 3 horas, mas está fechando por 6. Não dá tempo da Caixa voltar ao nível original. Então, a justiça Maurício, para gerir a inadimplência. Diga, Baiano. eu quero lembrar algo que nós já falamos aqui, que assim, ó, o combate à inadimplência começa na campanha de matrículas. Então, antes de colocar um aluno para dentro da escola, você tem que ver a situação financeira dele. Isso, às vezes até você já sabe, né? Ele ficou te devendo o ano inteiro. Aí ele chega agora, querendo renovar a matrícula, querendo propor um acordo, onde ele vai dividir essa dívida que ele tem em 10 parcelas e mais a mensalidade de 2021. Se você acredita nisso, você não precisa nem orar para lugar nenhum, você tem fé demais, né? Não tem como isso. Você tem a ilusão de ter colocado um número a mais na matrícula, mas na verdade você vai ter um aluno a mais para atender, não vai entrar nada de receita, uma dívida crescente e todas as complicações que isso advém de agora. Então precisa refletir muito bem, né? Consultar, pegar uma carta de quitação de débito da escola anterior. Você precisa fazer essa lição de casa antes de colocar alguém para dentro. E uma coisa importante, excepcionalmente esse ano, normalmente quando a gente chegava agora, né, final de janeiro, início de fevereiro, a grande parte das receitas e das matrículas já estava estabelecida. Tinha ali um pouquinho de matrícula a mais até o carnaval e tal, mas pouca coisa. Agora, dada essa situação de retorno, é provável que a gente tenha, usar a expressão do momento, uma segunda onda de matrículas. Dependendo desse retorno presencial. A gente tem quase que aí um matriculito, né? Uma pequena campanha de matrículas agora, onde ainda é possível gerir desconto, ainda é possível gerir essas etapas de captação. Então, pensar, além do retorno às aulas, né, híbrido ou não, também pensar nessa pequena campanha de matrículas agora, que deve talvez durar até o meio do ano, dependendo como a situação tiver, principalmente os menorzinhos voltando para a escola até o meio do ano. Eu quero também comentar uma colocação da Geise aqui no chat, né? Se a ideia de ganhar escala pode baixar a qualidade. Marcelo contribuiu aqui, que realmente só pensar a captação por si só é algo perigoso na gestão escolar. Quer dizer, às vezes você não cresce, você incha, né? Está só trazendo mais aluno para dentro sem qualquer resultado financeiro e às vezes já gerando um aumento na sua demanda de caixa para funcionamento. Muitas vezes uma estratégia razoável de defesa de um negócio, tá? Pelo contrário, tá? Mais ou menos como o Visa, é formar aquela encapsular-se, né? É reduzir um pouco o tamanho do negócio para depender menos desse volume e aí sim voltar a crescer organicamente depois. Então, tem que ter uma certa cautela na hora de falar assim, não, agora nós vamos para a cabeça, agora nós vamos arrebentar, nós vamos botar todo mundo para dentro, qualquer um que passar na rua vai acabar entrando. Às vezes, esse afã de voltar ao número original de alunos que a escola tinha, para não pegar mal para as famílias que vão perceber que nós perdemos alunos, às vezes essa lógica pode ser muito cruel para o dono de escola, porque ele acaba trazendo de novo um número grande, mas com um comprometimento muito maior da sua receita e sem conseguir depois gerir e administrar um nível mais baixo de despesa. Então, acaba sendo uma arapuca. Cada caso é um, cada contexto é um. É difícil fazer isso numa live aberta, jogando aqui como um palpite para qualquer escola que está em vários lugares do país assimilar aqui um modelo ou outro. Mas o que a gente está querendo nesse momento é, pelo menos, trazer para vocês uma reflexão mais bem pautada, né? Quer dizer, vamos exercer essas virtudes todas, e agora já estou voltando para o slide aqui, vamos exercer esse conjunto de virtudes que são fundamentais
né, que vão nos dar um certo bom senso na busca de manter um equilíbrio operacional entre receitas e despesas, entre aquilo que a gente é capaz de vender, se comprometendo a entregar, e aquilo que a gente é obrigado a pagar para entregar aquilo que a gente vendeu. É muito importante combinar tudo isso, né? Combinar essa ousadia, essa coragem, esse espírito inovador e empreendedor com prudência, com cautela, com senso de justiça, temperança em tudo isso. Porque quando a gente vai para as cabeças, quando a gente exagera numa variável só, muito provavelmente a gente está dando mais tiro no pé do que realmente criando uma solução para esse organismo que é a escola, né? Então, é mais importante administrar, gerir esse conjunto de variáveis ao mesmo tempo, entendendo que uma e outra muitas vezes têm comportamentos antagônicos. Se eu aumento o número de alunos, eu também estou tendo que ceder mais no desconto. Se eu relaxo na inadimplência, eu aumento aqui, mas eu corro mais risco. Se eu pego mais dinheiro emprestado, eu consumo mais recursos com despesas financeiras. Se eu alongo um prazo de dívida, eu vou desembolsar mais, mas dentro da minha capacidade de pagamento. Quer dizer, todas essas frases que eu estou colocando demonstram que você tem que administrar o conjunto de variáveis, né? Com cautela, com um olhar mais orgânico, e não com aquele senso de que agora é tudo ou nada. Essa coisa muito exagerada certamente vai dificultar você conduzir a escola para uma recuperação. Então, basicamente, é compor todas essas virtudes ao mesmo tempo, né? Com todas essas variáveis da escola ao mesmo tempo, em busca, se é para simplificar e sintetizar, de preservar esse resultado da operação, de continuar havendo uma rentabilidade nesse serviço que a escola oferece. É isso. Agora a gente vai passar para o que a gente pensou do ano, né, e como trabalhar essas virtudes, esses desafios ao longo do ano, mostrar um calendário nosso que a gente fez. Eu só queria fechar essa ideia das virtudes que o Platão, quando fez pela primeira vez, eram virtudes da cidade, eram as 4 virtudes cardeais da cidade. As cidades deveriam ter isso, né? E que serve, e que a gente usou também, assim, as escolas, a pessoa jurídica, na verdade, uma organização, né? Você pensar uma escola, ela é uma cidade antiga, digamos assim, né? Antiga no sentido de ser um conjunto, né? Ela é uma fortaleza, ou seja, ela é cercada por muros, né? Ela tem um conjunto de pessoas se relacionando ali dentro, né? Ela recebe visitantes, ela faz trocas com o exterior. Então, eu acho que essa metáfora serve bem por causa disso. Essas virtudes servem tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física também. Tá? Muito bem. Muito bem, vamos lá. Agora a gente vai mostrar um pouquinho do que nós estamos planejando para o ano, até porque nós estamos aqui fechando o mês de janeiro, é a primeira live do ano, a nossa expectativa, aqui não é poder ler o calendário todo, né? Mas aqui é realmente uma imagem do nosso planejamento anual aqui da Alabama, com as lives, com cursos, com jornadas de pesquisa e levantamento, e a gente vai, aos poucos, divulgando para todas as escolas. A gente entende que estamos em tempos tão turbulentos que não se justifica apresentar uma agenda anual de mais nada, né? E nós teremos, basicamente, 12 jornadas acontecendo ao longo do ano. A primeira já em fevereiro, e aí cada jornada, gente, só para tentar explicar um pouquinho melhor o que é uma jornada é um período de tempo ali, por exemplo, essa primeira vai de fevereiro a 8 de março, em que a gente coleta dados das escolas, às vezes de uma gama mais ampla de escolas, como as escolas que participam de live e que estão em nossas bases de contatos, às vezes uma gama mais restrita das escolas clientes da consultoria, em grupo ou com projetos individuais, mas a gente tem um período de coleta e tratamento desses dados, geração de relatórios individualizados para as escolas clientes e uma geração de um relatório consolidado de toda a base de dados produzida durante a jornada, onde a gente estabelece essas métricas e faixas de valores de razoabilidade. Então, a primeira das lives que a gente faz, das jornadas, é da análise de matrículas, em que a gente vai levantar métricas como índices de fidelização, índices de captação, média de alunos por turma, índices por segmento da escola, e aí a gente apresenta numa live lá adiante, a princípio está marcado ali para
para 12 de março, se não me engano, aquele amarelinho, não tenho certeza se é isso, mas depois que a gente termina todo esse processo da jornada, a gente vai trazer em uma live um cômputo geral mais amplo, né, das métricas que foram estabelecidas. E para as escolas que estão na consultoria, uma comparabilidade do meu relatório individual da minha escola com aquelas métricas mais gerais. Assim, a gente acha que a gente combina uma boa oferta de valor mais aberta para todo mundo e mais direcionada aos clientes da consultoria. Então, são 12 jornadas, passa por pesquisa de satisfação, campanhas de matrículas, gestão de endividamento, análise financeira, questão da decisão de preços. Então, nós teremos vários momentos ao longo do ano e em cada jornada, além da live aberta, que é esse painel mais amplo, a gente vai, na semana seguinte, oferecer um curso de aprofundamento sobre aquele tema. Então, se a gente falar dos indicadores de fidelização e captação, por exemplo, lá no final de fevereiro, a gente tem uma live aberta, fala desses indicadores, e a gente faz um curso de 2 a 3 horas, aprofundando a gestão. Como é que a gente melhora a fidelização? Como é que a gente pode melhorar a captação? Como é que a gente ajuda um pouco a escola a chegar no melhor número de alunos por turma, né? E assim por diante. Numa questão de endividamento, a mesma coisa, numa gestão financeira, numa gestão para campanha de matrículas, para decisão de preços. Então, cada um desses pontos cruciais aí, mais desafiadores, para os quais já temos métricas, já temos modelos de análise, a gente vai criar um aprofundamento com os cursos também. Assim vai ser a nossa rotina ao longo do ano e a gente espera contar com vocês durante toda essa jornada, né? Porque 2020, eu fiz recentemente uma apresentação para uma escola, que inclusive está na nossa plateia aqui hoje, né? E eu conversei com professores, com alunos, e aí ao fazer um balanço sobre 2020, eu acabei brincando um pouco aí com um acróstico de que foi 2020. Foi o ano que começou lá com março e abril no confinamento, depois essa onda que a gente viu vindo da China, passando pela Europa, chegando até a gente, ou se formando com números de casos, números de óbitos, crescendo e tentando chegar num nível de estabilidade, depois reduzindo, e agora outra onda. A onda foi uma palavra muito forte para nós. Toda a violência desse vírus sentida no ano de 2020, né? Tanto a violência do próprio vírus em si, com mortes e internações e gente na UTI, quanto aquela violência decorrente do confinamento, né? A violência doméstica, questões de saúde mental, as crianças dentro de casa sofrendo esse impacto, né? O ano foi de muita incerteza, especialmente ali para setembro. Lembra, a gente fez uma live da Alabama, 8 de setembro, é o retorno, né? Tinha esse tema, eu lembro, ficou muito marcado para nós, que a gente estava se preparando para voltar, os protocolos de saúde, depois não volta ainda, vai mais para adiante, incerteza em relação a empregos, incerteza em relação à fidelização de alunos, e o final do ano ainda mantendo um distanciamento. Então, 2020 foi o primeiro ano da era Covid, como marcado para todos nós, como sendo o ano de confinamento, onda, violência, incerteza e distanciamento. E agora a gente quer construir o ano de 2021. O 2021 vai ser um ano em que nós, gestores, vamos ter que exercitar todas as nossas virtudes, essas 4 cardeais, e talvez mais algumas para quem quiser contabilizar outras, né? E trabalhar primeiro a nossa escala de valores, né? Conseguir priorizar melhor, colocar o que é mais importante em primeiro lugar, porque quando você tem escassez de recurso, você tem que colocar esse recurso naquilo que é realmente mais importante, que é fundamental, que é essencial. Então, vai ser um ano de muita reflexão para distinguir o que de fato é essencial daquilo que é supérfluo, para poder valorizar adequadamente e priorizar as nossas ações. Vai ser um ano para se antecipar, para aprender a planejar melhor, para criar, né, uma rota para nossas escolas, definir um plano. Mas, num ambiente turbulento, e eu gosto muito de falar essa frase, quem planeja bem, improvisa melhor. A gente planeja não é porque as coisas estão sob controle e vão acontecer conforme o planejado. Não. A gente planeja porque, ao planejar, a gente coloca uma ordem, um exercício na cabeça, a gente enxerga melhor, se familiariza com as variáveis externas. E aí, quando as coisas não saem conforme o planejado, a gente tem a agilidade mental, a gente tem a prontidão estratégica para trazer de novo a gestão para os trilhos.
Então, a gente antecipa para improvisar corretamente. Vai ser um ano de muita colaboração para poder superar os desafios. Então, por isso, manter um diálogo mais próximo das famílias, mais próximo da nossa equipe, para haver concessões de todos os lados e compor soluções colaborativas. Deixar um pouco de lado a questão da competição e trabalhar um pouco mais o exercício colaborativo é fundamental. Mesmo entre escolas concorrentes, a gente tem percebido muitas ações que integram, que ajudam um ao outro, de ajuda mútua. No ano passado, a gente fez muito disso. Tem que trabalhar a inovação, a capacidade de reinventar, tem que estar com a mente aberta para criar e encontrar alternativas. É um ano de muita negociação, procurando soluções ganha-ganha. Tem que negociar com todos os envolvidos, buscando nas famílias, na equipe, nos fornecedores, de todas as formas, obter uma solução melhor para cada ponto desse organismo que merece cuidados e que é a escola e que precisa de uma ação direcionada aí em vários pontos para poder resolver e reverter toda a situação. E, finalmente, a gente precisa alimentar o amor, né, para merecer cada conquista da escola. Quer dizer, aí eu acho que fecha o ciclo do valorizar. Compreender claramente o que é prioritário e fundamental, e o fundamental é manter isso. Se não tiver essa clareza de qual é o nosso papel, de qual é o nosso propósito, qual é o legado que a gente quer deixar, né, a gente também está errando completamente o foco. Então, vai ser 2021 o ano da vacina, o ano de valorizar, antecipar, colaborar, inovar, negociar e nutrir o amor naquilo que a gente faz. Assim, eu já vou encerrando a nossa primeira live, passo o Baiara ali. Deixa eu complementar isso que você falou, Maurício, que é o ano da vacina, e eu também, uma palestra de planejamento que eu fiz agora esse ano, eu falei sobre isso, né? O ano passado a gente enfrentou um vírus terrível que trouxe muito sofrimento para as pessoas, muita divisão, muita segregação. Não sei se a gente já tinha vivido um período tão grave assim na nossa história da humanidade, não sei se na Idade Média a gente passou por isso, né? Mas foi um vírus terrível que surgiu, foi se espalhando pelo mundo, e a gente agradece por ter conseguido uma vacina agora, né? Mas esse vírus, que na minha opinião é o mais terrível de todos que chegou ano passado, para mim é o vírus do negacionismo. É o vírus que nega o conhecimento, é o vírus que nega as contribuições feitas ao longo de toda a sociedade, é o vírus que divide as pessoas, é o vírus que afasta as pessoas uma das outras, que torna as pessoas menos solidárias, que as pessoas se importam mais com o comportamento individual do que com o comportamento coletivo. Esse negacionismo, ele está tomando conta da sociedade. E quem é que produz a vacina para o negacionismo? Quem produz a vacina para o negacionismo somos nós que trabalhamos na área da educação. Então, os grandes cientistas de 2021 que vão produzir a vacina para essa negação do conhecimento, para essa queima de livros, são os educadores. E esse é o nosso papel. Assim como a gente enaltece, e com a devida razão mesmo e reconhecimento, os médicos e as enfermeiras que estão na linha de frente do combate da pandemia, é nosso papel estar na linha de frente e no combate a esse egoísmo, a esse individualismo e a essa negação da ciência. E esse é o nosso papel daqui para frente. É continuar atuando com todos os desafios, com todos os percalços na área da educação, para que a gente forme gerações futuras que passem por problemas menores pelos quais a gente está passando agora. Muito bem. Então, chegamos ao final da nossa primeira live de 2021. Acho que o Alfredo talvez queira falar alguma coisa, né? Bom, queria agradecer a presença de todos. Nós vamos estar esquematizando durante esse ano uma live mensal. Em alguns meses, talvez, teremos duas, tal. Para ficar sabendo, tem aqui o nosso site, tem o nosso telefone, ele é o WhatsApp, é só se cadastrar. Também tem no canal do YouTube, a gente também está transmitindo
online pelo canal. Esse ano acho que nós vamos conseguir fazer todas as transmissões online. E até segunda-feira a live também está gravada lá no YouTube para as pessoas assistirem. Quem quer dar uma revisada em algumas coisas, tal, nas lives do ano passado, estão todas lá. Tá? E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os produtos e os serviços da Alabama, manda uma mensagem para a gente, nós vamos ter um prazer enorme de conversar, bater um papo, explicar o grupo de diretores, os vários grupos de diretores que a gente já tem hoje formado, os serviços, as jornadas que o Maurício comentou, tá? Então, nós vamos estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e, se for possível, nos tornarmos clientes, que a gente fala que os nossos clientes só são clientes nos primeiros 15 minutos, depois eles viram grandes amigos, tá ok? Agradeço, então, a presença de todos. Sextou, como o Maurício sempre fala, tá? E a gente se vê aí na próxima live. Obrigado. Um abraço a todos. Felicidades. Um abraço a todos, vamos trabalhar bastante. Um feliz 2021, bom retorno para todo mundo. Grande abraço. Estou vendo aqui Renata, abração, Silene, Marli, bom rever.